E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai se aventurar por um tema, que é a cara da educação do futuro. Criatividade e metacognição na sala de aula. Nossa, que tema legal. A gente vai se basear no artigo como desenvolver criatividade e metacognição em sala de aula. Dicas práticas para professores e alunos. Ah, esse artigo é fantástico, cheio de ideias inspiradoras. E já de cara ele nos provoca com uma ideia, digamos, ousada. Usar criatividade como ferramenta para promover igualdade na educação. É mesmo. E sabe o que é mais legal? Muitos professores já fazem isso sem nem perceber. Sério? Como assim? Por exemplo, quando pedem para os alunos criarem suas próprias perguntas a partir de um gráfico, ao invés de só interpretá-lo. Entendi. Estimula a curiosidade, né? Sim? E já abre espaço para diferentes olhares, diferentes talentos que, quem sabe, num método tradicional de avaliação passariam batido. Faz todo sentido. Mas e a metacognição? Onde ela entra nessa história? A metacognição é chave para que os alunos usem todo o potencial criativo deles. É como se fosse dar um passo para trás e olhar para dentro. Como eu penso? Como eu aprendo? É tipo a gente se autoconhecer como aprendiz, né? Exatamente. E o artigo dá dicas bem práticas para a gente estimular isso nos alunos, sabe? Incentivar eles a planejarem suas atividades, definirem objetivos, monitorarem seu progresso. Se organizar para aprender melhor. Isso. E também avaliar os resultados. O que funcionou, o que pode melhorar. Eu gostei. Uma autoavaliação consciente. E aí, como a gente junta a criatividade com a metacognição na prática? Uma das ideias é a metacognição criativa ter um editor interno para nossas ideias. Editor inteiro. Adorei essa metáfora. É como se a gente tivesse um crítico dentro da gente, sabe? Avaliando as ideias, selecionando as melhores, dando aquele toque final para que elas virem realidade. Mas como a gente ensina isso para os alunos? Os professores podem modelar esse processo, mostrar como eles próprios trabalham suas ideias, sabe? Tipo, abrindo a caixa preta da criatividade. Entendi. Mostrando que não tem mágica, é um processo que a gente aprende e aprimora com a prática. Isso aí. E além dessa modelagem, o artigo sugere criar um ambiente estimulante, sabe? Onde os alunos se sintam à vontade para arriscar, errar e aprender com os erros. Um ambiente onde a gente acolhe as ideias, né? Sim. E também propor desafios que despertem a curiosidade, o pensamento crítico, nada de respostas prontas. Incentivar a busca por soluções. E, claro, a colaboração entre os alunos, a troca de ideias, a construção conjunta do conhecimento. Nossa, quanta coisa legal. Mas me diz uma coisa, será que tudo isso funciona para todos os alunos, independente das suas dificuldades, do contexto social? Aí que tá a beleza da coisa. Criatividade e metacognição são habilidades que todos podem desenvolver. O que a gente precisa são de professores que acreditem no potencial dos seus alunos e criem um ambiente que favoreça esse desenvolvimento. É verdade. Precisamos de uma educação que prepare os alunos para os desafios do século XXI, né? Um mundo que pede cada vez mais criatividade, flexibilidade e adaptação. Com certeza. A criatividade e a metacognição são ferramentas essenciais para a gente navegar nesse mundo em constante transformação. Sensacional. E a gente continua essa conversa no próximo bloco, explorando mais dicas e estratégias para colocar tudo isso em prática. Fica ligado. É isso aí. A gente não pode esquecer que o mundo lá fora pede cada vez mais gente que saiba pensar diferente, inovar, se adaptar. E o artigo também destaca a importância de trazer a criatividade para o contexto da sala de aula, né? Nada de atividades abstratas, sabe? A ideia é conectar a criatividade com o que os alunos estão aprendendo, tornar o aprendizado mais significativo. Mais real, né? Sim, tipo, usar materiais de laboratório para criar experimentos ou pedir para os alunos inventarem jogos para explicar conceitos de matemática, sabe? Nossa, que legal. Aprender brincando, né? Com certeza. E o artigo também fala da importância de democratizar as oportunidades, né? Dar chance para todos os alunos brilharem, não só aqueles que já são considerados os talentosos. A gente precisa quebrar esse estigma de que criatividade é dom para poucos, né? Isso aí. Todo mundo tem potencial criativo, só precisa da oportunidade para desenvolver, né? E aí o artigo sugere que os professores proponham atividades desafiadoras para todos os alunos. Incentive a participação de todos, sabe? Criar um ambiente onde todo mundo se sinta à vontade para compartilhar suas ideias. Legal. Valorizar a diversidade, né? É isso aí. Afinal, inovação surge daí, né? Da mistura de ideias, de perspectivas diferentes. E o artigo também fala da resistência ao fechamento. Você lembra disso? Lembro. Mas confesso que achei esse termo meio mero. Sei lá, complicado. Pode parecer meio técnico, né? Mas a ideia é bem simples. É aquela capacidade de continuar explorando diferentes possibilidades, mesmo depois de encontrar uma solução, sabe? Entendi. Não se acomodar com a primeira resposta. Isso. Continuar questionando, buscando novas perspectivas. É como ter a mente aberta, sabe?
É tipo ter aquela curiosidade de ir além. Exatamente. E essa habilidade é fundamental para a criatividade, né? Afinal, criar não é um processo linear, vai e vem de ideias, de testar, acertar. É um processo, né? Isso. E aí a gente precisa ter persistência, flexibilidade e, claro, resistência ao fechamento para chegar em resultados inovadores. E como a gente estimula essa tal de resistência ao fechamento nos alunos? O artigo dá umas dicas bem legais. Por exemplo, incentivar os alunos a pensarem em várias hipóteses para um mesmo problema, sabe? Propor atividades abertas que tenham diferentes soluções, diferentes caminhos e criar um ambiente onde o erro é visto como aprendizado, não como fracasso. Tira o peso deu, né? É isso aí. E sabe o que é mais legal? Essas dicas valem para qualquer matéria, né? De matemática, português, passando por ciências, história. É verdade, é uma forma de pensar, né? Exatamente. Criatividade e metacognição são habilidades que a gente usa em tudo na vida. E o legal é que não só os alunos se beneficiam, né? Os professores também. Ah, é? Me fala mais sobre isso. Quando o professor incentiva a criatividade e metacognição, ele acaba desenvolvendo essas habilidades nele mesmo, sabe? Que legal. Ele fica mais flexível, mais aberto a novas ideias, mais engajado no processo de ensino-aprendizagem. É uma troca, né? Todo mundo ganha. Com certeza. E aí, como a gente tá falando da metacognição, sabe o que é muito importante para o professor? É ele entender como ele aprende, como ele ensina e como os alunos aprendem. Se autoconhecer como professor também, né? Sim. E com essa consciência, ele consegue ajustar as estratégias de ensino, entender as dificuldades dos alunos e dar um suporte mais individualizado. Nossa, que bacana. E ainda bem que a gente tem esse artigo para nos ajudar nesse caminho, né? Ele dá um mapa bem detalhado, dicas práticas, exemplos reais de como usar a criatividade e a metacognição na sala de aula. É verdade. E no final, ele nos convida a colocar tudo em prática, sabe? A transformar a educação começando pela nossa própria sala de aula. É isso aí. A gente precisa arregaçar as mangas e fazer acontecer, né? A criatividade e a metacognição não são só conceitos bonitos, são ferramentas para a gente construir uma educação melhor. Com certeza. E a gente precisa usar essas ferramentas agora para construir um futuro mais criativo, mais justo, mais humano para todo mundo. E como a gente começa a colocar isso em prática? Tipo, o artigo fala da importância de um ambiente estimulante. Mas como fazer isso com as limitações que a gente tem na educação? A gente sabe que nem sempre é fácil, né? Mas a gente não precisa esperar uma super reforma para começar a mudar, né? É verdade. Pequenas coisas já fazem diferença, né? Dentro da nossa sala de aula mesmo. Que tipo de coisas, por exemplo? O artigo fala de um professor que usa coisas simples, tipo bolas de espuma e copos descartáveis para ensinar álgebra. Nossa, que legal. De uma forma mais lúdica, né? Mais intuitiva. É para mostrar que não precisa de super recursos, né? O que vale é a criatividade do professor, né? A vontade de inovar, de buscar novos jeitos de ensinar. E buscar inspiração, né? Sim, e o artigo fala muito disso, né? De compartilhar experiências, de aprender uns com os outros. Trocar ideias, né? Fazer cursos, workshops, né? Buscar inspiração em projetos inovadores. E hoje em dia a internet ajuda muito, né? Nossa, demais. Tem tanta coisa legal online, né? Artigos, vídeos, cursos, comunidade de educadores. O importante é não ficar parado no tempo, né? É isso aí. Se atualizar, buscar informação, experimentar coisas novas e principalmente acreditar no potencial dos nossos alunos, né? Às vezes a gente subestima a capacidade deles, né? De criar, de inovar, de pensar fora da caixa. Tem que confiar mais neles, né? Dar mais espaço para eles se expressarem, mostrarem seus talentos, né? E quando a gente faz isso, a gente se surpreende, né? Total. Os alunos são muito mais criativos e capazes do que a gente imagina, né? E a educação pode ser muito mais do que só passar conteúdo, né? É um espaço de criação, de descoberta, de transformação. Que legal. Gostei muito do nosso papo de hoje, viu? Aprendi bastante sobre como a criatividade e a metacognição podem transformar a educação. Eu também. E você que está nos ouvindo, o que achou? Esperamos que esse papo tenha te inspirado a buscar novos jeitos de ensinar e aprender. Afinal, a educação é uma aventura, né? Uma aventura que se renova a cada dia. E a criatividade é a bússola que nos guia. E a metacognição é um mapa que nos ajuda a entender o caminho e traçar novas rotas. Valeu pela companhia. E até a próxima.